nós vamos continuar estudando sobre pessoas que testemunharam sobre Jesus, né? Jesus mostrou que ele era o Messias não apenas por palavras, mas também por ações. E várias pessoas que viram isso testemunharam, relataram que Jesus era realmente o Messias, o Salvador do mundo. E aqui, no domingo, 3 de novembro, nós vamos voltar para um personagem que já vimos no começo, mas que volta a aparecer ao longo do livro. Então essa lição ela vai e volta. A gente já estava em João 4 semana passada, voltamos agora para João 3. E nós vamos ver agora o testemunho de João Batista, né? Então, o Evangelho de João ele faz esse costurado, ele vai para frente e vai para trás. Essa lição ela, olha, agora hoje é João Batista, amanhã a gente vai voltar para João de novo no capítulo 1. Então já está no capítulo 4, vamos voltar para João 3 e amanhã vamos voltar para João 1. Então dessa maneira a gente vai fazendo essa saga pelo livro de João até nós entendermos a essência dele, até nós entendemos a mensagem principal dele. E essa história de hoje vai falar justamente do que está em João 3:22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Então, aqui em João 3:22 e em João 4:1 tem esse pequeno episódio em comum, né, de os discípulos de Jesus realizarem o batismo, que era seguindo ali o exemplo de João. Só que no 4 nós vemos que isso estava criando uma polêmica com os fariseus, e para evitar uma polêmica desnecessária logo no começo do ministério, aí Jesus foi para Samaria. Mas teve esse episódio aqui bem rápido em que Jesus estava batizando. Ele não, mas os seus discípulos estavam batizando ali no Rio Jordão. Aí João também estava batizando por ali. Olha o verso 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, porque nesse momento João ainda não tinha sido encarcerado. Então, numa região, Jesus estava batizando junto com seus discípulos, e em outra região era João que estava batizando, cumprindo ali a missão dele, cumprindo ali o trabalho dele. Só que aí surgiu uma contenda entre os discípulos de João e um judeu sobre a questão da purificação, né? Provavelmente isso tinha a ver com a eficácia do batismo, como diz na lição. Eles estavam discutindo se o batismo realmente era necessário, se aquilo realmente estava de acordo com as escrituras. Então, provavelmente essa discussão era sobre isso. Agora, olha o que os discípulos de João vão dizer. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Olha aí o veneno. Olha aí essa mensagem disfarçada de inveja, essa provocação que os discípulos de João jogaram aí. Eles estavam mostrando ali que eles estavam com inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa deles mesmos. Então, essa frase aqui, ela é muito comum. A gente vê essa frase no dia a dia da igreja, né? Aquele irmão que já vem com aquele enredo para jogar aquela, para tentar criar alguma inimizade. Ei, fulaninho tá falando mal de tu. Ei, ele tá fazendo aquilo outro só para passar por cima de você. A gente conhece essa falazinha aqui dos discípulos de João, ela é muito comum. Aquele irmão que gosta de enredar, que gosta de semear intrigas. E esse irmão que faz isso, esse tipo de pecado, ele está lá na lista dos pecados que Deus mais odeia. Sabia disso? Quando a gente vai lá em Provérbios, nos primeiros capítulos, tem a lista dos pecados que Deus mais odeia. E entre esses está esse pecado de semear intrigas entre os irmãos. Só conferir. Lá no começo de Provérbios tem essa lista. Olha só, Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: 6 coisas que o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, quem é arrogante só olha assim,
língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, pessoas que, tá acontecendo uma tragédia, tá acontecendo uma desgraça, vou lá ver, para fofocar depois. Isso é um pecado que Deus aborrece. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Então aquilo que os discípulos de João fizeram, a gente vê no dia a dia da igreja hoje. Pessoas que gostam de semear contendas, gostam de ver o circo pegar fogo. E esse aqui é o pecado que Deus mais odeia. De todos os pecados, de acordo com Salomão, é o pecado que Deus mais odeia. Jesus veio ao mundo para unir as pessoas, para quebrar os muros, para fortalecer os laços, para fazer todos serem irmãos. Aí uma pessoa que se diz cristão faz justamente o contrário. Por isso que Deus odeia esse pecado. Agora, como será que João reagiu? Como é que você reagiria? Você era o precursor do Messias. E agora ele está fazendo o mesmo serviço que você. Seu serviço era batizar, preparar as pessoas. E agora Jesus também está fazendo isso. Também está batizando, também está pregando. Se fosse qualquer outra pessoa, sentiria inveja, ia lá tirar satisfação com Jesus. Agora, olha a resposta de João. Olhe como foi a reação de João. Olha aí o verso 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. Olha o jeito como ele responde. Vós mesmos sois testemunhos do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Pois é, eu não disse que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Cordeiro de Deus? Pois é, eu era só a pessoa que ia preparar o caminho para ele. Então, se ele está cumprindo o trabalho dele, se ele está cumprindo a missão dele, deixe ele. Eu vou preparar o caminho para ele. Eu sou o precursor. Ele é que é o Messias. Ele é que é o Cristo. Então, ele é superior a mim. Eu disse várias vezes, olha, quem está vindo depois de mim, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Então, ele é que é superior. E mais, o que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então João ele se coloca aí como sendo o amigo do noivo. E Jesus é o noivo. A noiva seria então o povo de Deus. Então ele estava preparando a noiva para se encontrar com o noivo. Era basicamente esse o trabalho dele. E ali no casamento do noivo com a noiva, ou seja, no momento em que Jesus se encontrasse com as pessoas que estavam com o coração pronto, com o coração aberto, aí a alegria de João estaria completa. Então ele não queria o louvor para ele mesmo, ele queria o louvor para o noivo. Ele não queria adoração para ele não queria a aclamação da multidão para ele não queria que as pessoas homenageassem ele queria que todo mundo se preparasse para o noivo. O foco era o noivo. Então, quando todo mundo estivesse pronto para receber o noivo, então ele estaria feliz. Então, olha que exemplo de humildade. E a última frase é a melhor frase de João, é a que define o ministério dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. O quão longe será que nós estamos de ter esse mesmo espírito de João? De querer que os outros cresçam e que a gente diminua. Não que isso quer dizer que a gente tem que ter baixa autoestima, de sempre ficar querendo se diminuir, de sempre ficar querendo achar os outros melhores e a gente inferior. Não nesse sentido, mas no sentido de ser humilde, no sentido de fazer nosso trabalho bem, cumprir nosso trabalho da maneira correta, mas não ficar se achando por causa disso. Não se achar superior aos outros. Reconhecer o talento dos outros. Reconhecer que, assim como ele disse no começo, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. Eu tenho a minha tarefa, eu tenho a minha atribuição, e os outros também têm. Aprender a ser humilde. Essa é a lição que nós temos que aprender com João. E aqui, do verso 31 ao 36, o evangelista João, o apóstolo João, não João Batista, ele vai falar um pouco mais sobre o ministério de Jesus. Ele diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido,
contudo, ninguém aceita o seu testemunho, falando exatamente sobre Jesus. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus, que é Jesus, fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiadas. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqui João vai fazer um comentário, como eu disse, durante todo o Evangelho tem vários comentários de João, e aqui ele fala, aqueles que recebem, que não recebem o Filho de Deus, não vão ter vida eterna, mas aqueles que recebem, vão ter vida eterna. Então, gente, para resumir essa lição, que nós possamos pedir a Deus, para termos esse mesmo espírito, esse espírito manso, esse espírito humilde, esse espírito que se quebranta, esse espírito que se torna como servo, assim como João teve, assim como Jesus teve. Tem pessoas que passam anos na igreja, mas continuam se doendo, continuam se achando merecedores de alguma coisa, continuam orgulhosos, continuam arrogantes, e por isso as pessoas não veem a diferença. Então, se nós aprendemos a ter 1% do Espírito de João e do Espírito de Jesus, que deixou o trono, se tornou ser humano para ter a pior das mortes, se nós tivermos 1% dessa humildade, já vai valer a pena. Então, como cristãos, vamos nos esforçar para ser como eles. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, agora, Senhor, nos ajuda a exercitar a humildade no nosso coração todos os dias. E abençoa agora o estudo do livro, o serviço cristão, e que nós possamos aprender a desempenhar a missão da melhor maneira possível. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.